Abra sua Bíblia, meu querido, no Salmo 10. E eu quero, antes da leitura bíblica, dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham, gente de vários lugares do país, irmãos aqui da nossa congregação em Puxinanã, que Deus os abençoe. Sei que temos gente nos acompanhando em Natal, em Pernambuco, em São Bento do Una, Garanhuns, Lagedo, na Bahia, em Fortaleza. Temos queridos nos acompanhando em várias partes do Brasil e alguns países do mundo. E é muito bom poder nos reunirmos em casa, vocês e nós aqui, podendo interagir com vocês a partir das redes sociais para expormos a palavra de Deus e conversarmos com os queridos. Abra sua Bíblia, Salmo 10. Só lembrando o pessoal do Instagram, normalmente com 1 hora é cortado naturalmente por causa do próprio Instagram. Então, se você perceber que cortou, é muito mais por causa disso. Acompanhe depois nas redes sociais, você vai ter no YouTube todo o culto e a mensagem separada também, ok? Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor, blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos de opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam desamparado. Está ele de emboscada como leão na busca da caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia, abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhe a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Na depressão econômica, que começou em 1929 e se estendeu à década de 30 e atingiu os Estados Unidos da América, Mary Cushman viu sua família desmoronar. O salário do marido encolheu significativamente e nessa época, além da crise econômica, do salário diminuído, o marido adoeceu, afetando profundamente a condição daquela família. Diante daquele quadro sombrio, Mary Cushman começou a lavar roupa para fora. Vestia seus 5 filhos com roupas doadas pelo Exército da Salvação. A situação se tornou tão dramática, tão dolorosa, que chegou o dia quando ela decidiu dar um fim à própria vida. Ela fechou a casa, entrou no quarto, abriu o registro de gás do aquecedor do quarto e se deitou na cama ao lado da sua filhinha de 5 anos e esperando a morte chegar.
É muito fácil duvidar, é muito fácil desistir da vida. Quando você olha ao redor e não vê a luz no fim do túnel. Olha para cima e percebe que o céu está fechado sobre a sua cabeça e tem a impressão de que Deus está distante e indiferente ao seu drama e não se importa com a sua dor. É fácil duvidar nessas horas e até mesmo desistir. Temos diante de nós nesta manhã um precioso salmo, o Salmo 10, que revela as angústias de um servo de Deus do passado. E ele estava tão inquieto, tão perturbado com a aparente omissão divina, que num grande desabafo, à semelhança do profeta Abacuque, o salmista decidiu fazer uma série de perguntas ao Senhor. E no versículo 1, ele começa fazendo a seguinte pergunta: por que te conservas longe, Senhor? O salmista tinha impressão, por causa da situação e por causa do aparente silêncio divino, que o Senhor estava distante. Ele tinha impressão de que Deus não era acessível aos seus servos. Ele tinha impressão de que Deus estava indiferente às suas lutas pessoais e às injustiças que ele contemplava. Por isso ele pergunta: por que te conservas longe, distante, Senhor? E ele ainda questiona: por que te escondes na angústia? Essa é a segunda pergunta feita por ele. Ele tinha a impressão de que Deus se mantinha não apenas distante, mas ele se escondera na hora da angústia, na hora da aflição, como se não quisesse se envolver com o problema dos outros, com a dor do seu servo. A ideia seria a seguinte: o salmista está dizendo que na hora que mais precisou de Deus, mais indiferente parecia que ele estava, como se Deus se escondera ou tivesse escondido dele. Ele não encontrou a Deus. Esse é o desabafo do salmista. Deus estava escondido. Mas ele continua o seu questionamento, e podemos perceber nas entrelinhas que ele pergunta ainda: por que o ímpio prospera, apesar da sua maldade? Além da aparente distância de Deus, além do aparente silêncio divino, o salmista estava profundamente inquieto ao perceber que o ímpio estava prevalecendo sobre as pessoas e nada lhes acontecia. O ímpio parecia intocável, como se Deus não estivesse interessado nos danos que ele provocava, como se o Senhor fosse inclusive conivente com aquele comportamento marcado por irreverência e crueldade. Na maior parte do Salmo 10, o seu autor descreve o ímpio, revelando com isso a razão da sua angústia e da sua aflição. Ele diz no versículo 2 que o ímpio persegue o pobre. Ele diz no versículo 3 que o perverso se gloria do seu coração cobiçoso, ele se exalta por causa do seu comportamento corrompido. Ele diz ainda no versículo 3 que esse ímpio blasfema contra Deus. Ele diz no versículo 4 que o ímpio sequer está interessado na existência de Deus e vive como se não existisse um Deus nos céus a quem ele tivesse que prestar contas um dia. Como se essa afronta a Deus por parte do ímpio não fosse terrível demais, o salmista continua e diz: e esse miserável ímpio tem prosperado, tudo que ele faz dá certo. Ele tem a língua afiada, é maliciosa, e ele usa para causar danos ao outro. Ele monta uma armadilha contra o justo, faz emboscada contra o justo, como um leão faminto prestes a devorar a sua presa. Ele diz o seguinte: se existe um Deus nos céus, Ele não se levantará contra a minha vida. Ele se julga intocável. As perguntas feitas pelo salmista neste salmo revelam as razões
pelas quais ele entrou em crise. No entanto, enquanto lemos o Salmo 10, descobrimos que no meio daquela crise pessoal, naquela crise de fé, o salmista recuperou a lucidez. Afinal de contas, por que o salmista não virou a mesa? Por que ele não deu um basta? Por que ele não desistiu de tudo como muitas pessoas fazem quando se deparam com um quadro tão sombrio quanto o pintado pelo salmista? Ele recuperou a lucidez, tanto que, se você notou, até no seu reclame, ele está orando a Deus. Ele está na presença do Senhor, derramando no seu coração a sua angústia, a sua ansiedade, os seus medos diante do Senhor. Encontramos no Salmo 3 respostas, pelas quais o salmista não desistiu. E que nos ensinam que, mesmo no dia mau, não precisamos duvidar, não precisamos desistir, mesmo que Deus pareça estar em silêncio e distante. 3 razões pelas quais o salmista não desistiu, e você não pode desistir, nem se envergar nesses dias maus. A primeira razão, a gente pode ver nos versículos 14, 17, 18, o salmista não desistiu, porque percebeu que Deus não está distante, Deus não está indiferente, nem alheio à nossa dor. Lendo o Salmo 10, percebemos que tanto o seu autor, em determinado momento, quanto o próprio ímpio, tinham a impressão de que Deus estava indiferente àquela situação, àquele cenário, àquele quadro. No entanto, ao recuperar a lucidez, o salmista deixa claro que Deus não estava alheio à sua dor, nem indiferente à injustiça promovida e provocada pelo ímpio. No versículo 14, ele diz o seguinte: Deus tem visto isto. O salmista reconheceu de que Deus não está alheio à situação que enfrentamos. Antes, Deus tem visto tudo o que acontece enquanto passamos pelo dia mau. E ver aqui não é apenas contemplar e ficar em berço esplêndido contemplando a situação contrária ao sofrimento do outro. Não, ver aqui é mais do que apenas contemplar. Ver aqui é o prenúncio da ação de Deus. Ele veio para agir, ele veio para interferir. E o salmista diz: o Senhor tem visto isto. Ele diz que Deus está atento à nossa dor, ao nosso sofrimento. Ele admitiu do que é diferente do que pensar em determinado momento. Deus está atento aos nossos sofrimentos. Ele conhece a nossa dor. No versículo 17 ele diz que Deus está atento à voz do humilde. O salmista está admitindo que Deus está atento ao clamor do humilde e firmará o coração do humilde, ou melhor, trará novo ânimo ao coração do humilde. Meu querido, lembre-se, diferente do que o salmista no primeiro momento pensou, Deus não está indiferente, Deus não está alheio, Deus não está distante. Você lembra o que diz o Salmo 46, no versículo 1? Deus é refúgio e fortaleza, socorro o quê? Bem presente na hora da angústia. O salmista não desistiu, não virou a mesa, porque ele lembrou-se de que Deus está presente na angústia. Segunda razão pela qual o salmista não desistiu, como Mary Cushman desistiu. Ele não desistiu, porque lembrou que o Senhor age em meio à dor. Essa é a segunda verdade que encontramos neste salmo e que renovou a esperança do seu autor. Ele tinha certeza de que Deus age, intervém, interfere na nossa dor. No versículo 14 ele diz o seguinte: o Senhor não desampara o órfão, antes Ele é o defensor dos órfãos. Meu querido, só para a gente lembrar, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros eram desprezados, desamparados, tratados de forma preconceituosa por parte dos judeus.
Isso era tão verdadeiro na cultura judaica que o Senhor faz questão de pontuar alguns mandamentos e destacar alguns mandamentos, dizendo que órfãos, viúvas e estrangeiros deveriam ser tratados com graça, misericórdia e com o mínimo de dignidade. No versículo 14, o salmista nos ensina uma lição muito simples. Se o órfão, que era normalmente abandonado pelos judeus, encontrava vez na agenda de Deus, nós podemos aquietar o coração, pois o Senhor não nos desamparará, por menor que sejamos, o Senhor não nos abandonará. Ele ouvirá e acudirá ao nosso clamor e às nossas orações. Ele age na nossa história. Essa era a certeza do salmista. Ele, quando recupera a lucidez, percebe exatamente isso, que Deus não desampara o órfão. Ele não me desampara e não desampara você, meu querido. Mais do que isso, ele diz no versículo 15, que o Senhor se levanta contra o perverso, quebrando-lhe o braço. E quebrar o braço aqui significa quebrar o poder. Braço é uma figura de força, de poder. E a ideia seria exatamente essa. Deus vai quebrar o poder desse ímpio, porque ele não está alheio às injustiças que sofremos. Ele punirá o perverso. Deus não passa a mão sobre o ímpio, sobre o pecador, sobre o homem mau. Ele punirá. Talvez você não contemple a punição de Deus aqui agora, mas o Senhor, que é justo juiz, punirá aquele que está distante dele e vive impiamente. No versículo 18, o salmista diz que o Senhor fará justiça ao órfão e ao oprimido. Ele defende o órfão, defende os oprimidos, para que o homem que é da terra, que é pó, não lhe cause terror e não lhe cause mais danos. Lembre-se, meu querido, de que o aparente silêncio divino não é sinal de inação. Deus age quando você não percebe, Deus está agindo quando você não nota, Deus está agindo quando você não vê e quando você não ouve. Nós não precisamos de provas concretas para confiar que Deus age. Aquiete de coração, porque Ele age em meio à nossa dor. E finalmente, a terceira razão pela qual o salmista não se deixou envergar no meio daquela tragédia está no versículo 16. E o versículo diz: o Senhor é Rei eterno. Ele não desistiu porque sabia que o Senhor reina apesar da nossa dor. Nos últimos dias tenho acompanhado muitas notícias e li uma crítica ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que dizia o seguinte: que o nosso país está desgovernado nesse período de pandemia. Independentemente da sua conclusão sobre o estado das coisas do Brasil, independentemente da sua posição política, se você é a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, essa não é a questão. Eu preciso dizer para você que não estamos desgovernados. A minha vida não está desgovernada, a sua vida não está desgovernada, a igreja não está desgovernada, o Brasil não está desgovernado, o mundo não está desgovernado, porque o nosso Deus está no trono, Ele governa sobre tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele reina, Ele domina sobre tudo, bendito seja o nome do Senhor. O Brasil pode, politicamente, você achar que está desgovernado, mas não está desgovernado porque o Senhor continua reinando, está no trono. E porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, podemos aquietar o nosso coração. Mesmo que no sofrimento tenhamos a impressão de que as coisas estão fora de controle, preciso dizer que podemos descansar na certeza de que os propósitos de Deus estão se cumprindo nesses dias, porque Ele rege a história. Ele é o grande maestro que rege a história. Ele está à frente da sinfonia. Ele reina sobre tudo. O salmista não desistiu porque sabia que o Senhor reina. Se você sabe que o Senhor reina, não desista, não se abate, não se envergue. Mary Cushman diz que naquele dia entrou no quarto, deixou o registro de gás do aquecedor aberto, se deitou na cama, ao lado da sua filhinha, esperando a morte chegar.
Mas ela esqueceu o rádio ligado. E enquanto estava deitado, ouviu alguém cantando um hino que dizia: quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor. E nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, plena paz, consolação, é porque não levamos tudo a Ele em oração. Naquele momento, Mary disse que, enquanto escutava o hino, ela percebeu a loucura que estava cometendo. Ela tinha tentado encarar todas as suas batalhas sozinha, mas ao perceber que precisava lançar sobre Deus os seus temores, ela decidiu se levantar, enfrentar a vida na dependência de Deus. E a despeito daquela decisão, num primeiro momento, as coisas pioraram. Tanto que por causa da crise econômica ela perdeu a própria casa. Mas ela diz que nunca perdeu a esperança. E no final da história, Mary Cushman e a sua família sobreviveram à grande depressão, porque o grande amigo que é Cristo estava cuidando da sua serva. Lendo o Salmo 10, descobrimos que desde o início o salmista fez perguntas marcadas pela dúvida. Ele estava profundamente inquieto com a apatia de Deus. Mas lendo o restante do Salmo, descobrimos que aquilo que começou com dúvida, encerrou com uma nota de confiança, por pelo menos 3 razões. O salmista percebeu que Deus não está alheio à nossa dor. Segundo, ele lembrou que Deus age no meio da dor. Terceiro, o salmista sabia que Deus reina apesar da nossa dor. Quem sabe que Deus não está alheio, age e reina, precisa carregar no coração a certeza que manteve Mary Cushman em pé em meio àquela grande crise. Não se envergue diante da dor. Antes, se prostre e derrame o coração na presença de Deus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Lembre-se, meu querido, nós vamos sair dessa crise fortalecidos por causa da graça de Deus. Ele não está alheio, Ele age e Ele reina. Então, descanse nele. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, ó, não temas,
sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, volto a olhar pro meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Deus não está alheio à sua dor. Deus age em meio à nossa dor. E Ele reina apesar da nossa dor. Eu quero orar com você nesse instante. Depois nós vamos impetrar a bênção. E a equipe de louvor fará o pós-lúdio. Mas depois da bênção, nós vamos dar os avisos e eles farão um pós-lúdio depois dos avisos, porque eu preciso dar alguns avisos e espero que você não saia da frente da telinha. Me acompanhe ainda durante os avisos. Vamos orar. Senhor, Tu sabes que alguns que já estão encarando o desemprego, a crise na sua loja, no seu comércio, já não tem a flexibilidade para fazer a feira do mês, estão se sentindo como Mary Cushman na hora da dor, estão se deixando envergar e com uma vontade doida de desistir de tudo. E alguns, à semelhança do salmista, estão perguntando: Senhor, por que te conservas longe? Por que o Senhor se esconde em meio à tribulação? E o ímpio, que é quem está prosperando nessa história, nessa crise toda, Deus, como é um negócio desse? Eu quero pedir no nome de Jesus a Deus, que no meio de toda a situação adversa, o Senhor venha trazer paz para o coração de cada querido que nos acompanha nesse momento. Traz consolo para esse coração. Que o teu querido, a tua querida, o teu servo, a tua serva, eles experimentem a paz do Senhor que excede todo entendimento. E que eles olhem para esse momento de crise com a lente do teu cuidado, lembrando-se de que o Senhor não está alheio, o Senhor age e o Senhor reina na nossa dor, em meio à dor, em meio à tragédia. Vem renovar a fé nos corações, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Se do mar a praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio
mas sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, consolação e poder do Espírito Santo seja sobre cada querido que nos acompanha, sobre a Igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido.